A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, falar a respeito da palavra que foi ministrada no domingo. E foi a irmã Rosana que pregou domingo a palavra. Rosana, dá um oi aí para o nosso público, para os irmãos que estão assistindo. Fala um pouquinho sobre o tema da mensagem que você compartilhou conosco domingo. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, você que está assistindo a gente aí, Deus abençoe cada um de vocês. Então, na ministração de domingo, eu vim falar de alguns conflitos da mente, né? Eu vim falar de uma confusão mental ou de uma ataque espiritual que os cristãos passam por estar na obra, por estar obedecendo um chamado de Deus. Entendi. Então você falou sobre as fake news da mente. Sim. Notícias falsas que a nossa mente produz. É isso? Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de ser direcionada pela alma, né? Então a alma, que é o lugar onde se concentram os sentimentos e as emoções, essa alma que às vezes está ferida, está frustrada, está decepcionada, essa alma, ela então vai mandar informações para a mente, dizendo para a mente coisas que na verdade são fake news, são falsas notícias, né? Sim. Tipo, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é capaz, ninguém te ama, ninguém liga para você, o que você está fazendo não vale a pena, você vai se frustrar de novo, não adianta você acreditar porque essa pessoa ela vai mentir para você. A nossa alma, ela é um centro, né, de produção de fake news. Isso, né? A alma são as emoções. A Certo. mente, ela produz algo, né? E se tratando de vida de cristão, a gente sempre vai falar de um ataque espiritual. Então, aí que é esse ponto que é interessante, né? Porque já não basta, né, a nossa própria alma, que às vezes quer nos enganar. Porque existiu alguns gatilhos também, Sim, com certeza. né? É o que a gente chama de doenças da alma, né? Isso. Então, são doenças da alma que vão gerar aí um pensamento que é um pensamento enganoso, Sim. certo? Então, se a nossa alma ela está ferida, ela é machucada ou ela está frustrada, ela vai produzir no Dor. nossa mente pensamentos ligados a isso, né? Isso. É muito difícil assim a gente separar alma de pensamento, né? Sim. Porque, na verdade, a alma é o centro Das das emoções. emoções. E emoções e sentimentos têm a ver com pensamentos, Isso. né? Por isso que muitas das vezes a saúde mental vai trabalhar isso. Você não ser voltada tanto às emoções, mas você pensa racionalmente, Correto. né? Então, a mulher ela é emoção, o homem já é mais racional. Uhum. Às vezes, por isso que o homem sofre menos. Não estou dizendo que ele não Sim. sofra, mas ele pode trabalhar de uma Tem forma menos diferente. gatilhos, né? Eu não falo de gatilhos, mas eu falo dessa mente racional Uhum. que o homem tem, né? Até o senhor comentou sobre a mãe, que ela é emoção, que o filho cai, ela corre para socorrer, o pai não, diz para ele levanta, porque não foi nada. Uhum. Então você vê uma diferença de emoção para Sim. raciocinar. Então eu preciso colocar o meu filho em pé e ele precisa entender que cair não é opção para ele. A mamãe já não, a mamãe vai lá e acalenta, Sim. né? Que é o trabalho do Espírito Santo, né? Uhum. Quando nós estamos passando por algum tipo de conflito, quem consola é o Espírito Santo. Né? Quando você está com a mente em conflito, você não consegue falar e nem orar. Bom, Você então, chora e o Espírito Santo de Deus sim. intercede por você. Então quer dizer que assim, nós temos conflitos na alma, os conflitos na alma geram pensamentos de derrota, né? E esses pensamentos de derrota, eles nos levam a ter uma atitude que muitas vezes é uma atitude contrária àquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, é isso? E Então, aonde que entra o inimigo, então, Rosana? No meio desse turbilhão, nesse conflito de alma, de pensamento, de emoção, de sentimento, aonde que o inimigo se aproveita para gerar ali na nossa mente uma seta, cravar uma seta e nos levar ladeira abaixo?
Então vamos lá. O senhor começou falando de alma, de sentimento e de alguns gatilhos, né? Então, nesse ponto que o senhor está falando, aonde que ele entra, já não é mais alma, já não é mais sentimento, são Espiritual. setas espiritual, são setas externas, né? Porque a gente está falando de um povo cristão que está fazendo a obra, que obedecendo um chamado do Senhor e que tem ali um inimigo fervoroso, né, tentando combater, porque ele não está satisfeito com a obra crescendo, né? Então ele quer parar, ele quer paralisar a obra do Senhor. E como que ele vai fazer isso? Atacando a mente. Até aí a gente não chegou na alma, pastor. A gente chegou na mente. Os ataques são na mente. Certo. Lembra do escudo, do capacete da salvação que Paulo vai dizer lá em Efésios? É exatamente sobre isso. O capacete da salvação, né? Esse escudo. O capacete da certeza da salvação. Da certeza da Ou salvação. seja, a certeza é uma convicção, né? E quando você tem uma convicção, a alma não vai te enganar. Isso. Então, nós somos enganados pela alma porque nos falta convicção. A gente não bloqueou aquela seta. Correto. Por falta de convicção. Por falta da convicção. Ou de fé, né? Dá para falar sobre fé, sobre isso, né? Uma convicção. Então, quando eu não tenho uma convicção, a alma vai me enganar. Vou citar um exemplo aqui para a gente entender, né? Uma pessoa que é muito ciumenta, um exemplo, né? Ela começa a imaginar coisas, né? Sim, ela A mente, cria. a mente, né? A mente vai começar a pensar, a imaginar, a criar cenários, a criar possibilidades, mas talvez no final tudo isso é porque aquela pessoa falta uma convicção com relação ao cônjuge, falta uma convicção com relação à escolha que ela fez, falta uma convicção com relação de quem ela é dentro do relacionamento, e isso vai gerando todo esse tipo de inconstância e insegurança. Aí são os gatilhos que de um dia ela sofreu Uma traição, uma por exemplo. traição, né? Então, esse homem, ele sempre, ou essa mulher, ele sempre vai ser inconstante em acreditar que ele é capaz de não ser traído. Então, aquele gatilho da alma, de um dia, de um sofrimento que ele viveu, ele não quer mais. E a mente dele fica acusando, né? Aí também, eu acredito também ser, principalmente se tratando de casamento e de relacionamento, espiritual. Ô, Rosana, e como que nós vamos conseguir discernir nesse processo? Bom, então nós temos aqui a alma que ela pode nos enganar, né? Sim. Com esses sentimentos frustrantes, as decepções da vida, né? Ela vai tentar nos enganar. E como que nós vamos tentar entender se aquilo é a alma que está gritando dentro de nós, tentando nos enganar, ou se é uma seta do inimigo? Como que você tem esse discernimento? Então, eu entendo assim, por exemplo, o senhor deu um exemplo de ciúmes, né? Uma pessoa que ela tem ciúmes excessivos, se você mapear ela já foi traída. Certo. Talvez não pelo seu cônjuge, mas houve uma traição na vida dela. Uma traição. Um abandono, né? Uma rejeição. Tudo isso pode gerar essa insegurança que gerou esse ciúme nela. Exatamente. Então, quando se trata de algo externo, como que eu vou discernir se isso é algo externo ou se isso está vindo lá da minha alma? Né? Então, tipo, ciúmes excessivo, a probabilidade é dele ter sido traído. Certo. Né? Mas o ciúme, sem ter havido qualquer tipo de traição, é seta de Satanás. Então, vamos mapear essa pessoa. O que ela está sofrendo? Ela está sofrendo um ataque de alma, um ressentimento, uma doença de alma, um sofrimento que ali não houve cura ainda. É porque, às vezes, tem homem que não fala. Tem homem, às vezes, que não confessa. Tem mulher, às vezes, que não fala, né? Sim. O que passou. E não foi liberada. E ainda ela vive cativa daquela alma aprisionada no sentimento. E você acha que os apóstolos passaram por esses conflitos de alma? Os apóstolos, os heróis da fé, os grandes homens de Deus da Bíblia tiveram esse conflito? Com certeza, né? A gente tem Gideão, que disse para o chamado de Deus, eu sou o menor da casa. Sim. Não era uma verdade, né? Não era uma verdade. Não. Ele se enxergava daquele jeito. Exatamente. Aí a gente pode até relacionar com, acho que o episódio mais forte, marcante, é quando o povo de Israel está para entrar na Terra Prometida, e Moisés então envia os espias para espiar a terra, né?
Mas, na verdade, quando Moisés envia os espias, é só para espiar mesmo. Sim. É só para ter a certeza ou criar uma estratégia para invadir. Do que eles vão enfrentar. Porque, na verdade, Deus já tinha liberado a palavra de que Sim. eles iam tomar posse da terra. Ou seja, não era para ver se ia dar certo ou não. Era para ir para buscar uma estratégia e ganhar. Aí entra a convicção e a certeza. Mas aí quando eles voltaram, eles disseram assim: nós nos vimos como gafanhotos perto deles. Ou seja, eles se enxergaram muito pequenos. A síndrome, eu já preguei isso, né? Eu fiz uma pregada, a síndrome do gafanhoto, né? Quando nós nos enxergamos muito menores do que nós somos de fato e de verdade. Sim. E assim, é nesse local que Satanás entra para poder ali paralisar a obra que Deus está fazendo na nossa vida, é isso. Exatamente. Diferentemente daquele que tem a firme certeza de quem ele é em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, que eu mencionei na ministração, como Daniel, como Davi. Mas o apóstolo Paulo falou que ele passava por essas guerras, né? Sim. Ele passava por essas guerras na mente, né? Na alma. E ele vencia com a firme certeza de quem ele era em Cristo. Sim. Ele vencia com a palavra. Porque assim, ó, esses tipos de guerra, nós não vencemos elas com o sangue de Jesus tem poder e está repreendido. Esses tipos de guerra, nós vencemos ela com a promessa. Não, eu não sou o que a minha mente está dizendo que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Então, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, não é como a oração, um jejum que você vence a batalha na mente. Você vai vencer a batalha na mente com a certeza de quem você é em Cristo. Então, com a sua identidade de Cristo. A sua fé na promessa de Deus. Naquilo que Ele disse que você é. Aí nós temos, então, a frase do Martim Lutero, né? O grande reformador, que ele disse assim: você não pode impedir o passarinho de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Exato. Então, nós não podemos impedir que venham esses pensamentos. Sim. Agora, nós podemos impedir esses pensamentos de se alojarem dentro da nossa mente, se tornarem uma seta. Uma realidade, foi o que o senhor falou para mim, exatamente. Então, eu não tem problema, então, eu sentir esse tipo de coisa. Não, o ataque vai vir. O inimigo, ele vai tentar te destruir de qualquer forma. E uma coisa interessante é que, se a gente for analisar as Escrituras, o fato de eu estar na presença de Deus não me torna imune a esses pensamentos. Muito pelo contrário. Pois é, interessante, né? Porque Moisés sofreu um ataque violento desses pensamentos quando estava diante de Deus na sarça. Né? Olha aí. Aí Deus falando com ele: Moisés, ó, te escolhi, vai lá, você vai libertar. Ah, não, mas eu não consigo. Não, Moisés, você vai. Não, mas é que eu sou gago. Não, Moisés, vai lá. Ele tinha dificuldade de entender quem ele era, na verdade, Moisés. Pois é. A sua identidade estava bem, assim, debilitada e bloqueada, porque era um homem que foi, tipo... Para ele pode ter sido até mesmo uma rejeição dos pais. Sim. Que o abandonaram, que jogaram naquele riozinho. Foi criado em um ambiente que não era dele. Sim. Né? Então, eu acredito que no momento da sarça foi mais uma questão de identidade. Mas é interessante, né? Porque Deus está ali, né? Sim. Então, justamente no ambiente onde Deus está, e Deus está falando com Moisés, e Moisés não consegue ter uma convicção porque lhe falta a identidade. E aí a mente dele, a alma dele está respondendo por ele. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu sou gago, não vai dar certo, não tem jeito, quem sou eu diante de Faraó? O que eu vou dizer para eles quando eles me pedirem quem me enviou? E ele começa a argumentar com o próprio Deus, na presença de Deus, no lugar onde é manifesta a presença de Deus. Resumindo, eu posso estar em oração, veja bem, eu posso estar, de repente, numa consagração, jejum e oração, e aí eu estou orando com a minha mente espiritual e, de repente, a minha mente natural começa a falar: o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo, essa oração sua não vai chegar no céu, Deus não está te ouvindo, não adianta nada, você não vai conseguir, você não vai ter uma resposta. É possível isso acontecer ao mesmo tempo? Eu estou na presença de Deus consagrado, buscando, me alimentando da palavra e a minha mente começar a produzir esse tipo de pensamento? Sim. Eu até já aconteceu? Você se identifica? Eu até contei o meu testemunho exatamente na ministração. Então, porque o que acontece, pastor? Às vezes a gente tem um remédio para alguém, mas não tem um remédio para nós. Certo. Né? Eu já ouvi falar que o meu dom não serve para mim.
Eu já ouvi falar que eu posso até ter dom de cura, mas eu não vou me curar. Então, aí vem o conflito, né? Eu posso até orar por uma irmã hoje e ela ser curada, Certo. né? E daqui uma semana, uma enfermidade aparecer e a cura não está em mim. Aí vem o conflito. Entendi. Aí é onde entra o conflito, que são setas de acusação. Porque daí o inimigo vai te acusar. Peraí, mas você não está fazendo, você não está curando, você não está fazendo a obra do Pai? Quem é o seu Pai? Né? Será que ele está te protegendo? Aí é a seta. Aí vem os conflitos de alma, de pensamentos. Aí é a seta de Satanás. Porque você está no caminho, certo? Você está no caminho, você está orando, você está jejuando, está tudo certo. Aí, de repente, algo acontece de errado com você. Só que você está ali fazendo a obra de Deus com muito êxito. Né? Foi o que eu comentei, né? Quando o Senhor me chamou para esse ministério de curar vidas, eu imagino que eu vou levar essa cura para minha casa também. Eu imagino que se eu orar para uma irmã e ajudar ela no sentido dela receber alguma vitória, a vitória tem que estar comigo. Entendi. Não é? Aí que entra o conflito. Peraí, poxa, né? E você está fazendo tanto por todos e você não consegue receber para você, né? Paulo era um homem super perseguido e quem foi Paulo para nós hoje? Quem é esse homem na sua mente, na minha mente? Né? Mas se você for olhar o passado de Paulo, meu Deus, se eu falaria para o Senhor, olha, hoje eu conheci um fulano que ele mata crente. Que ele degola. Que ele pega como troféu as vestes de todos aqueles que morrem por Jesus. A gente vai condenar. A gente vai falar, cara, esse homem vai para o inferno. A gente tem até um exemplo aí no país. A gente olha para aquele homem, vê toda a situação daquele homem, vê o caráter daquele homem e fala, não, isso daí não tem salvação, não. Aí Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele começa a ser perseguido pelos cristãos, primeiramente. Sim. Que não acreditam na conversão. Exatamente. Por quê? Porque ele foi um homem sanguinário. Foi um homem assassino, ele matava cristão, agora ele está defendendo cristão. Ele está defendendo Cristo, a qual ele estava indo contra, porque Paulo não estava indo só contra cristãos. Paulo estava indo contra Jesus de Nazaré. É forte. É forte. Não é só era contra o povo de Deus, era contra Jesus de Nazaré. Né? Então, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E pelo próprio povo de Deus, né? Sim. Deus chega a falar para ele que ele precisa pregar para os gentios. Você acredita que Paulo foi um homem que ele foi solitário? Ele, diante de todos os conflitos que ele viveu, um dos dramas maiores dele talvez seja o fato de que ele não teve a família ao seu lado, porque a gente não vê a família de Paulo, né? Não tem ele não tem esposa, bíblico. ele não tem filhos, né? E a gente sabe, estudando a teologia, que para ele chegar no cargo que ele tinha dentro do judaísmo, ele precisava ser casado. Né? E muito provavelmente a família dele acabou rejeitando ele por causa da sua conversão, abandonou ele, né? Você acha que ele tinha esse conflito de ter sido abandonado por causa da obra de Deus e de repente ele via Deus usando a vida dele para restaurar pessoas e essas pessoas chegavam em família na obra e ele não conseguiu alcançar isso? Eu nunca pensei desse lado, viu, pastor? Eu pensei justamente mais na perseguição do povo de Deus contra o povo de Deus, que é aquilo que eu falei na igreja, né? A igreja, muitas das vezes, ela ao invés de unir, ela divide, né? E a gente entende que se a gente unir força, a gente consegue avançar mais. Mas um dos projetos do inimigo é exatamente implantar a divisão para que o reino não cresça. Então, o que eu vejo, assim, lendo, porque eu também não sou uma conhecedora da palavra de Deus nesse sentido de ir a fundo, né? O senhor até falou uma coisa que para mim eu nunca pensei, nunca imaginei nisso. Agora, eu sei que o passado dele, ele era bem convicto do que... Tem alguns teólogos que dizem que esse era o espinho na carne dele, né? Que talvez ele tenha que ter deixado família para poder seguir a Cristo. Provavelmente uma escolha, em algum momento ele teve que fazer. A solidão. Isso, exatamente. É por isso que depois ele diz lá, né, que você pode até se separar, mas que não se case novamente. Se consagre a Cristo, né?
e viva no celibato. Sim. Né? Se você, que foi a opção que foi a opção que ele fez, Exato. né? Exatamente. Agora, coisa interessante que você falou, né? Essa perseguição que às vezes a gente sofre dentro da nossa casa, que é muito mais dolorosa. É muito mais dolorosa. Dentro da nossa, da própria estrutura da igreja, né? E eu acabei de chegar numa viagem missionária de Moçambique, né? Na África. E eu peguei um táxi, um transporte lá, eles chamam de Django, acho que né? O Uber deles lá. E aí eu conversando com o taxista sobre a realidade política de Moçambique, porque está tendo uma revolta lá, uma revolução, eles não aceitam o resultado das eleições e tudo isso, então parando, queimando coisas na rua, enfim. E aí eu conversando com o taxista, e eu perguntei para ele, né? Porque Moçambique é um país que teve a sua independência de Portugal em 1978. Então, muito recente, um país extremamente novo, né? E aí eu perguntei se era pior, né? O momento que eles estavam vivendo agora, né? Na economia deles, ou quando eles estavam debaixo da mão dos portugueses, em sujeição aos portugueses. E ele me disse uma coisa interessante, ele me respondeu com uma sabedoria, ele falou assim, olha, quando nós estávamos nas mãos dos brancos, até que dava para aceitar, porque era um povo branco nos dominando. Agora, ser dominado pelo nosso próprio povo, ser escravizado por negros que são o nosso próprio povo, é muito doloroso, é muito sofrido. Isso acontece com líderes dentro da igreja. Olha, você ser traído por uma pessoa que não é cristã, tudo bem, a gente entende como uma perseguição normal, né? Agora, você ser traído pelo seu irmão, você ser traído por alguém que está do seu lado, está batendo nas suas costas, você ser abandonado por alguém de fora é fácil. Agora, ser abandonado por alguém que bateu nas suas costas e disse, eu tenho uma aliança com você, até que ele venha, eu estou com você, Sim. Nós temos uma aliança, e de repente essa pessoa te abandona, é muito mais doloroso, né? Eu acho que a mente das pessoas não mudaram, elas não saíram ainda da escravidão. Porque o senhor vê que lá eles tinham pessoas que o escravizavam, que não era da origem deles, mas botava a ordem e eles obedeciam. Então tá tudo bem. Eu consigo obedecer a ordem de quem não é do meu povo. Aí quando eles se têm essa liberdade de crescer entre eles não saíram da escravidão, eles preferem ser mandados por outro. Eles não têm a mente voltada a eu posso, eu consigo, nós vamos conseguir, bora, nós vamos, é só a gente unir força, é só a gente ter o mesmo propósito, andar no mesmo pensamento, não dividir. Eu não preciso, às vezes, pensar do mesmo jeito que o meu irmão. Isso não mas significa qual que é o que propósito? Não é uma unidade, né? Exatamente, mas qual que é o propósito? O propósito é a gente deixar esse país um país de primeiro mundo, né? Então eu não preciso aceitar tudo que o meu irmão diz ou... Unidade não é pensar igual, unidade é estar indo na mesma direção. No mesmo propósito. Então, se para esse país crescer, eu preciso ir por caminho B, eu vou pelo caminho B, independente de quem colocou a ideia lá. Né? Então, eu não saí da escravidão. Eu acho que o povo que persegue o próprio povo é porque não conseguiu ter uma mente de filho de Deus, mas de escravo ainda. Voltando a fake news. Então, a mente precisa ser de filho, porque se a mente for uma mente de escravo, nós vamos estar sendo enganados por aquilo que nós vivemos. Exato. Não vamos romper. Não vamos romper. Não vamos romper, vamos dividir, né? Aquela brincadeira do cabo de guerra, né? Eu até comentei na administração que isso acontece dentro da própria casa. Mas, Rosana, é muito difícil, né? Porque, assim, a gente sempre brinca com essa expressão dizendo o seguinte... o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Exato. É o nosso maior inimigo. Por causa da mente. Sim. Você sabe por quê? Porque quando Paulo fala, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está querendo dizer assim, ó, eu vou cumprir o propósito independente do que eu sinto. Independente do que eu acho que é certo, eu estou olhando para Cristo. Você está me dizendo que a fé não sente?
A fé não é um sentimento. A Eu fé não é aprendi um com o senhor, sentimento. né? Teve uma ministração disso aí. A É. fé não é sentimento. Eu não preciso sentir, eu preciso ir, eu preciso Então ver. quer dizer que eu não preciso sentir Deus num culto para saber que Ele está lá? Exatamente. Eu É? sei que ele está. Ah, entendi. Uhum. E você acha que existe hoje, no meio da nossa teologia, muitos cristãos que ainda vivem por aquilo que sentem? Tipo assim, se eu não sentir um arrepio, se eu não Deus não sentir... estava na casa. E aí entra aquele texto de Elias, né? Que veio a tempestade, veio o terremoto, veio o vento, veio não sei o que e tal, e Deus não estava. E de repente veio uma brisa, né? Suave, Deus estava lá. Do mesmo jeito. Então, quer dizer que Deus não está no sentir, Deus não está no toque, apesar de que Ele nos permite, né? Com Porque é bom certeza. E sentir graças Deus. a Deus por isso. É bom É sentir, né? muito bom. Ele, Eu ele, amo. ele nos dá isso como... Ele nos edifica no toque, no É. falar, no sussurrar, na emoção. Sim, Né? sim. Porque as pessoas falam, "Ai, Mas isso não significa que se por acaso você não sentiu Deus, Deus não estava lá. um culto, uma ministração, nem sempre é para todo mundo, pastor. Uhum. Num culto eu posso estar na bonança e a palavra lá que foi pregada não surtiu efeito para mim, mas pro Tipo fulano assim, que tá na escassez. você tá com 5 milhões de reais na conta, não sabe onde gastar, e de repente o pastor vai falar, olha, né, eu tenho uma palavra para você, essa semana vai ser boa para você, que você vai ter uma porta aberta, você vai conseguir um contrato, você vai conseguir um emprego. Aí você tá com 5 milhões de reais na conta, não sabe onde vai gastar, você fala, isso aí não me interessa, né? Porque isso aí não está falando comigo, é disso que você está falando, né? Também, Mas isso não significa que Deus não está ali, exatamente. só porque aquilo não foi para mim naquele momento. Então, por que para mim é a metanoia que ainda não aconteceu. Uhum, Porque independente se eu estou ou não na bonança, eu recebo, porque não é uma palavra de um homem, não é uma criação de um homem, é uma palavra de Deus. uhum, Independente. uhum, Ou se eu estou na bonança, se eu estou na escassez, a palavra é para mim. uhum. Então a minha mente precisa ser mudada. Se ela não for uma palavra que vai te dar uma promessa, é uma palavra que vai te alimentar, Com certeza. mas ela vai produzir. A palavra de Deus não tem nada que não te edifique. Uhum, Ela é a verdade. Ela vai te alimentar. Ela vai te alimentar. Então, em qualquer sentido, em qualquer ministração, qualquer louvor, você pode entregar para o Senhor. Não gosto muito desse louvor. Não é para você, meu amado. A questão é que nós não precisamos sentir. E quando uma pessoa ela é movimentada por aquilo que ela sente, você acredita que essa pessoa, ela provavelmente ela vai tomar decisões erradas durante a sua vida? Sempre ela vai patinar. Uhum, Ela não vai ter crescimento. Uma pessoa dessa, ela não tem crescimento. Ela não mudou a mente. Ela ainda está lá atrás. Com um sentimento, talvez, que machucou ela por muitos anos. Quantas pessoas ainda estão escravizadas? Quantas pessoas não receberam a identidade de filho porque estão lá no sofrimento do passado? Fui abandonada. Eu sofri um abuso, né? Joyce Meyer sempre vai falar disso. Satanás me machucou lá atrás, mas hoje ele não me machuca mais. uhum. Né? Então, a mente foi mudada. A Você gente está falando de mente. Você transformou aquela ferida que tinha na sua alma, que gerava um pensamento de raiva, às vezes de ódio, de ira. Você transformou aquela ferida em algo, uma ferramenta para você curar pessoas. Isso, e numa cura, né? Ele foi transformado, a enfermidade da alma, a doença da alma foi transformada em cura. Para quê? Para curar pessoas. Aí onde eu falei para o senhor, às vezes eu curo pessoas, mas eu também enfrento doenças. Uhum. Né? Então eu preciso ter essa mente de entender que nem sempre eu vou estar no mesmo sentido. Eu curei hoje, amanhã eu adoeço, eu tenho que receber a cura também. Eu preciso entender que são processos diferentes. Né? Então, tipo assim, se você ficar presa no passado, no seu sentimento, porque sentimento é isso. Sim. Né? Se eu não sou curada, eu sou levada a sentimento, não a fé. Então, eu não creio que eu sou mais que vencedora, porque até hoje eu não vi nada acontecer. Bom, primeiro você não viu nada acontecer porque você não deu o passo de fé. Você não acreditou na palavra. A sua mente não mudou. Você está lá no passadinho ainda. Então, Deus não é um sentimento. Deus não é uma emoção. Deus não é uma energia que eu sinto, que me dá tipo um upgrade
como se eu tomasse um energético espiritual e ficasse energizado. O Espírito Santo não é isso, então. Não, isso é para deuses estranhos. Para os místicos, né? Que tomam um chá, que tem Toma um Buda, passe. que tem alguma imagem lá. Isso é para o místico. Certo. Isso é para os filhos das trevas. Né? Que aí ele vai receber uma energia da terra, uma energia da luz. Ele vai receber tudo da criação. Mas nunca do Criador. Deus, eu creio, a partir da palavra, então. Da palavra e de quem ele diz que eu sou. Da identidade. Certo. Identidade de filho. Identidade de filho e conhecer seu pai. E como que eu consigo ter essa identidade de filho se a minha alma está dizendo que eu sou rejeitado, que o Deus que a Bíblia diz que é meu pai, eu relaciono a um pai natural que me abandonou? Como que eu consigo vencer isso e acreditar nisso se a minha alma está dizendo que não? Esse conflito é muito gritante dentro de nós, né? Uma coisa que a gente precisa vencer e não é fácil de vencer. Fácil. Não é fácil. Não é da noite pro dia. Não é fácil. É como o perdão. Certo. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, como que eu venço isso? Primeiro, eu tenho que ter relacionamento e conhecer quem é a pessoa que eu vou ter relacionamento. Quem é essa pessoa que eu quero? Eu escolhi agora Jesus para minha vida. Mas quem é Jesus? Primeiro eu preciso conhecer ele. Certo. Né? Aí depois eu vou buscar minha identidade. Você não conhece ele a partir de um sentir. Você conhece ele a partir de relacionamento. Relacionamento. Um relacionamento certo. com ele. Então, e é um exercício. Não é da noite pro dia que você vai receber a cura. Não é da noite pro dia que você vai perdoar. Eu preciso firmar e ter a certeza de que eu vou conseguir perdoar, de que eu vou conseguir vencer. Quer dizer que perdão não é um sentimento também. Não. Uma decisão. É uma decisão. É necessário então sempre querer. Então você está dizendo, hoje nesse podcast, nessa conversa, que tem muito pouco sentimento na Bíblia. Sim. Pouquíssimo sentimento. Sim, porque a Bíblia vai falar assim, ó, quando você quer vencer Satanás, sujeição. Certo. Obediência. Eu decido. Quer dizer que mesmo eu não sentindo vontade de obedecer, mesmo eu não sentindo que Deus está ali, mesmo eu não sentindo a presença de Deus, mesmo a minha carne dizendo que eu não devo obedecer, eu não estou com vontade de obedecer, eu não estou com vontade de ir no culto, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de fazer nada. Mesmo assim, se eu fizer, vai dar certo. Vai dar certo. Porque é exatamente aquilo que o senhor falou. Por exemplo, eu não preciso sentir que é uma verdade eu fazer o plano B para que a igreja levanta. Vamos pôr assim, né? Olha, vai ter um culto tal e o fulano de tal disse que nós precisamos desse plano B para que a gente receba pessoas dentro da igreja, para que almas sejam curadas. Só que eu não sinto que isso tem que ser feito. Não sinto que isso tem que ser feito. Só que o propósito é para que a obra cresça. Então, mesmo eu sem sentir, eu vou me unir nesse propósito. Eu decido. Eu não senti, mas eu decidi caminhar junto com o meu líder, por exemplo. Mesmo não gostando, né? Mesmo não gostando dele. É a obediência. Porque, tipo assim, às vezes Deus fala pra você perdoar, mas você não quer. O que você tá fazendo? Você tá obedecendo. Pai, eu tô indo. A gente poderia relacionar esse nosso bate-papo aqui, aquela parábola, que eu não me recordo agora onde está. Está entre Gênesis e Apocalipse. Com certeza. Né? Não vai sair desses aí. Mas provavelmente é no Evangelho, porque Jesus que falou. Então, o Jesus contou uma parábola. Ele falou da parábola dos 2 filhos. E ele disse assim, um homem tinha 2 filhos, e aí ele disse para um dos filhos, olha, vai lá na minha vinha, trabalhar na minha vinha hoje. Aí o filho disse, não estou com vontade, não quero ir não. Mas foi. Aí o outro filho, o pai falou a mesma coisa. O filho falou nada, aparentemente estava gostando da ideia de ir, né? Falou, tá bom, vamos lá, beleza. Mas não foi. Então, um recebeu na área sentimental dele aquela ordem, tranquilo, com alegria, mas não cumpriu. O outro recebeu aquela ordem com o coração fechado,
angustiado, ele não estava com vontade de trabalhar naquele dia, ele não queria ir para aquela vinha, ele estava chateado, a alma dele aborrecida, os pensamentos dele dizendo assim, seu pai quer que você vá lá, porque seu pai está te explorando, sei lá o que estava passando na mente dele. Mas no final, ele falou, tá bom, é meu pai, tá pedindo, eu vou. É sobre isso. Aí o Jesus pergunta, né, para a plateia, para quem ele está falando, pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que foi mesmo contra a vontade, mesmo contra os sentimentos. Então quer dizer que eu não posso dar bola para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para a minha mente. Eu preciso focar no propósito. No eu preciso princípio. focar naquilo que Deus está falando. Exatamente. Exatamente. Meu Deus! Então, quando eu cumpro um princípio, eu estou no caminho certo. Evangelho não é sentimento. Não. Evangelho é obediência. Obediência. Meu obediência. Deus. Porque a rebelião é do próprio Satanás. Certo. Então, quando Deus manda eu ir... E na sua opinião, a alma, ela é amiga ou é inimiga de Deus? Se ela for uma alma tratada, porque o que a gente vê é a alma que nunca foi tratada. Se for uma alma tratada, essa alma vai se sentir feliz na presença de Deus, ela vai ser sentir sua melhor Deus. aliada. Uhum. Ainda que você passe, porque nós não vamos se eximar de passar, certo. Né? Que nem o senhor falou, não vou impedir que o passarinho faça o ninho, mas eu também posso impedir de que ele faça a morada, certo. Né? Quer dizer, então, que quando Davi, por exemplo, ele está nesse conflito, Davi tem um histórico de alguém que foi muito abandonado, foi, né? Foi traído. Era o último. Davi tem esse histórico com Saul também, né? Sim. Teve que fugir. Realmente a vida de Davi não Traição, foi fácil. Né? Não foi fácil, né? Davi cometeu muitos erros, mas ele também não teve uma vida fácil. E quando ele está longe da presença de Deus ali do templo, ele não consegue adorar, ele se sente muito triste, né? Muito decepcionado, muito frustrado. E aí ele dá uma lição. Ele bate no peito e diz assim, minha alma, porque está triste dentro de mim? Você vai ver a Deus ainda. Não fique assim. Coisa interessante, né? Porque ele está dando uma ordem para a alma dele. Isso. Ele está mandando na alma. Exato. Ele está pegando a convicção de fé que ele tem e está dando uma ordem para os pensamentos, está dando uma ordem para os sentimentos, está dando uma ordem para a alma, e dizendo, alma, você não vai ficar assim. Você vai voltar a adorar a Deus, você não vai ficar triste, você vai voltar a cumprir o propósito. Como é que a gente faz isso? Então, eu olho para o espelho e falo assim, você não vai ficar triste hoje, você vai ficar bem. Lembra que eu falei para o senhor que essas guerras você vai vencer com a palavra e com a certeza de quem você é? Exatamente. Sim. Davi falou, Jesus cura minha alma? Não. Deus cura minha alma. Não, ele conflitou a alma dele. Ele declarou que a alma dele ficaria bem. Porque está abatida a minha alma. Certo. Porque te perturba dentro de mim, espera em Deus. Tipo, cala a boca que eu tenho um Deus. O meu Deus é seu chefe. Certo. Né? Então é isso que a gente precisa trabalhar. Não é com jejum, não é com oração, não é com expulsando Satanás, não é. Eu estou falando de sentido de alma, certo. Né? A gente está falando da alma que está ali abatida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mandar ela calar a boca. Meu Deus. Eu posso dizer para depressão, então, isso? Manda ela calar a boca. Eu posso dizer para ansiedade, eu posso dizer para o medo. Desde que você tenha firme certeza de quem você é. Em Cristo Jesus. Essa experiência de Moçambique, né? Eu tenho pregado muito sobre esse espírito do medo, né? Que às vezes, né, esse espírito ele nos bloqueia. Sim. E o medo, ele tem um sentido de nos prevenir de cair em algumas armadilhas, né? Sim. De nos dar algum livramento quando o medo ele é algo que realmente nos livra de um acidente, de uma coisa assim. Sim. Mas o medo, quando ele vem e ele entra na nossa alma com uma fake news... Com sentimento? Não com raciocínio? Isso, com uma fake news... Ele tenta nos parar, né? E aí ele vai bloquear. Essa questão de Moçambique, a gente perdeu, né, os nossos parceiros que iriam para lá, porque eles ficaram com medo, né? E esse medo veio para mim.
porque o pastor lá de Moçambique disse, não vem pra cá, porque tá o terror, isso Meu aqui, Deus. vocês vão morrer, tipo assim, se vocês vierem pra cá, vocês vão morrer, o país tá virado de cabeça pra baixo, estão atirando, estão matando as pessoas na rua. E eu falei, meu Deus, e aí o pastor que ia ser a nossa cobertura, ficou com medo, né? Disse, não vou. Será que ele não confiou na palavra? O senhor recebeu uma palavra para ir para a África? O senhor recebeu um chamado, um sonho? O que que era? O que que te Então, levou à África? uma convicção. De Uma quê? convicção de que Deus estava me soprando para aquele lugar, né? E eu disse, mas não pode. Ah, mas não é bom, não é sensato, não é equilibrado. Eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou. E acabou. Morrer para mim é Cristo? Lucro. É lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é Morrer lucro. é lucro. É isso aí. Deus não vai permitir que eu morra numa terra estrangeira, Exato. seja sepultado como indigente Exato. lá. Não, em nome de Jesus, né? Amém. Porque Então, você tem uma convicção de um sim. chamado, você tem E uma eu fui. convicção de uma Deus voz nos deu que te tanto levou lá. livramento, e foi tão lindo, que a gente Olha foi aí. parado no meio de barreira, com fogo, com pau, com pedra. E você imagina a cena, você está numa BR e de repente cai uma árvore gigante na BR, interdita a BR. E aí você olha, tem 100 pessoas serrando uma outra árvore com um serrote de mão para derrubar essa outra árvore, para ela bloquear a estrada. E pessoas com pedras na mão, pedras de 20 quilos, 30 quilos, sei lá, pedras enormes, assim, desse tamanho, e com pedaços de pau, e colocando fogo na BR. E nós chegamos, e as pessoas correndo, uma bagunça. Uma mulher falando, vira o carro, sai daqui, vai embora. Olha, só estão Meu derrubando. Deus, o senhor estava numa cena de terror, Numa então. cena de guerra. De guerra, E aí, de né? repente, vem um menino correndo em direção ao carro. Eu baixei o vidro e disse para ele, eu sou do Brasil, preciso passar, que nós estamos numa missão aqui na África. E ele disse, sim, 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 brasileiro, Meu brasileiro. Ele disse, sim, pode passar. Nós não somos contra os brasileiros, nós temos outra, a nossa guerra é outra, não é contra vocês. E eles tiraram a árvore da pista E liberaram o e senhor. liberaram para a gente passar. Olha aí. Ou seja, Eu estou numa missão. O senhor viu a palavra que o senhor falou? ou seja, nós precisamos ter a É convicção convicção. de que o medo não pode nos parar, porque o medo é uma fake news. O medo que você sente é uma fake news. A maior parte dos medos que você tem nunca vão se tornar uma realidade. Mas se você parar diante do medo, se você acreditar nele, ele vai se tornar realmente alguma coisa que vai te impedir. Ou seja, são fake news. Medo é fake news, ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã é uma fake news. Porque Jesus disse, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vão vestir ou que vão beber. Porque o dia de amanhã vai trazer, né, para vocês A provisão. a provisão. Porque se Deus dá uma provisão para o passarinho, vai dar para você também. Olha para o passarinho, ele não tem casa, ele não planta, ele simplesmente é alimentado pelo próprio Deus. Então, o medo é uma fake news, a preocupação com o dia de amanhã é uma fake news, a preocupação que se você vai ter ou não vai ter amanhã é uma fake news, se você vai ser traído ou não vai ser traído, se você é uma fake news, é uma fake. Não acredite nisso, acredite na palavra, você é o melhor de Deus, você é escolhido, Deus tem um plano na sua vida, Ele te chamou com um propósito, você não é um acidente, você foi projetado em Deus, você é especial, você é alguém, Deus vai te dar a vitória, você vai cumprir o seu chamado, enquanto Deus não falar nada, você vai permanecer naquilo que Deus te chamou para você fazer, enquanto Ele estiver com você, vai dar certo. Amém. Um dia, eu fui morar numa casa alugada porque Deus me deu uma direção. Eu estava saindo de um ministério e Deus falou assim, você saia, mas mude de endereço, mude o telefone, sai do lugar que você está e você vai para um lugar que eu vou providenciar para você. E nós, eu e a Marcinha e o William, nós estávamos orando há um tempo para sair do lugar onde nós estávamos, que é a nossa casa própria, porque a gente queria sair dessa casa, que tinha algumas recordações, algumas lembranças que a gente
nos vinculavam àquela casa e às vezes trocar de ambiente é muito bom. Sim. E aí nós orávamos. E eu lembro que, assim, o William, meu filho, orava porque ele queria uma casa com piscina. A Marcinha orava porque ela queria uma casa com closet e com jardim de inverno. E eu estava orando porque eu queria uma casa que tivesse um escritório bom para eu estudar e orar. Todos no mesmo propósito. Cada um buscando o seu Mas interesse. no mesmo propósito de uma E aí, casa beleza. que tinha E tudo a gente isso. orou muito por isso. E aí, até o dia que a gente acabou saindo desse ministério e a gente foi buscar uma casa para morar em outro lugar. Fomos justamente direcionados para essa casa que tinha uma piscina, que tinha jardim de inverno, que tinha um closet e que tinha um escritório fantástico. E essa casa foi colocada para nós com preço de aluguel muito abaixo do mercado, porque a pessoa disse assim, não, essa casa aqui, ela tem um valor muito grande para mim, eu quero que alguém more e cuide dela, não só pague o aluguel, mas cuide. Então, por isso que eu... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a mulher disse, por isso que eu tô alugando por um valor mais baixo, porque eu confio em vocês e eu quero que vocês cuidem da casa, porque foi uma indicação. E quando a gente entrou na casa, a gente viu que tinha tudo que a gente queria e muito mais. Ainda tinha banheira, tinha outras coisas que ainda agregavam muito mais do que aquilo que a gente pediu. E nós começamos a morar nessa casa. E um dia a mulher dona da casa, depois de 2 anos, ela falou assim, eu vou precisar vender a casa. Eu vou precisar vender. Aí a Marcinha falou, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Eu disse, Marcinha, essa casa não vai vender antes que Deus falar para nós, pode sair. O dia que Deus falar conosco, que nós podemos sair da casa, essa casa vai ser vendida. Antes não vai ser vendida. Convicção. E aí, porque se Deus abriu a porta, se Deus nos colocou lá, não tem como dar errado. A porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E aí o que acontecia? As pessoas iam olhar a casa, gostavam da casa e falavam, vou comprar. Não dava certo o negócio. Aí vinha outro e falava, nossa, tá barato, vou comprar. Não dava certo. O dia que a gente falou assim, Deus falou assim, agora vocês podem mudar, e nós ganhamos outro lugar para morar, que era tão bom quanto aquele que a gente morava, aí a gente saiu da casa, a casa foi vendida. Mas antes não. Por quê? Porque Deus nos deu uma promessa. Cumpriu o propósito. Então não tenha medo. Quando Deus te deu uma promessa com o seu casamento, não tenha medo, vai dar certo. Deus te deu uma promessa para a sua vida financeira, vai dar certo. Eu me lembro. Agora eu preciso contar esse testemunho. Meu Deus do céu. Eu me lembro que quando a gente começou esse ministério, a gente alugou um prédio ali na 13 de maio e era um prédio muito bom. E a gente alugou e Deus falou assim, pode alugar que eu pago o aluguel. E nós alugamos e nunca faltou, em 10 anos, nunca faltou dinheiro para pagar aluguel e nem uma conta, nem de água, nem de luz. Nunca. Todos os dias Deus proveu. Amém. Todos os dias. E nós estávamos ali com 3 anos ou 4 anos de ministério e o dono do prédio, que tem uma empresa grande na cidade de distribuidora de produtos veterinários, ele sentiu necessidade de pedir o prédio para ampliar a empresa dele que estava crescendo muito. E ele viu a possibilidade de pedir esse prédio e levar a empresa dele para lá, porque ele ia precisar daquele local. E aí, quando ele foi pedir o prédio, Deus não permitiu que ele pedisse. Deus não permitiu. Ele, mesmo não conhecendo a Deus, sendo católico, ele fez uma oração. Ele falou, Deus, o que eu faço com aquela igreja que está lá? Eu preciso do prédio, mas eu estou sentindo que eu não posso tirar aquele pessoal de lá. Ele foi na imobiliária, pediu para a imobiliária retirar. Igual o Balaão, tentando tirar o povo ele de foi Deus. lá na imobiliária, a dona da imobiliária falou, você não pode tirar isso de lá. Balão foi até pago para isso, né? Tira aquele povo de lá. E aí ele voltou pro escritório e ele começou a ficar indignado com ele mesmo, que ele não conseguia pedir o prédio para nós. E aí ele falou, o que eu vou fazer com minha empresa? Ele disse que ouviu uma voz. E essa voz disse, compra o terreno aqui do fundo e constrói e amplia onde você está, mas não tira eles de lá. Não toca. Resumindo, nós ficamos lá. Todo o período que Deus permitiu, 10 anos, nós ficamos lá e nós só saímos de lá. Com uma direção de Deus novamente para vir para cá onde nós estamos. E sabe quem vai nos tirar daqui? Ninguém. Só o próprio Deus. Porque foi uma direção de Deus. Sim. Ninguém tem autoridade para tocar naquilo que Deus está fazendo. É sobre isso. Ninguém tem autoridade.
As pessoas falam assim, ah, pastor, mas você não tem medo? Eu falo assim, ó, essa igreja é uma porta aberta que Deus abriu. A única pessoa que pode fechar essa porta É o não é próprio Satanás, Deus. é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, eu não tenho medo. E o dia que Deus falar assim, fecha, a gente fecha. Não tem Sim, problema. é, Né? ele sempre tem algo melhor e maior. Exatamente. E Então, nunca vai fazer você retroceder, a não ser que você queira retroceder. pronto. Opção? E a sua vida não é diferente. A sua vida é um propósito de Deus. Ela só vai dar errado se você der lugar para sua alma, para as fake news, acreditar nas fake news. Se você acreditar, realmente você vai retroceder. Mas se você ficar na convicção, na fé, de que Deus está contigo, que aquilo que Ele te chamou para fazer é propósito dele, e você se manter, mesmo não sentindo, mesmo tudo desabando, 1000 poderão cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei o quê? Atingido. É Mas promessa. você só não vai ser atingido se você acreditar e confiar que você pode permanecer em pé. Sim. Se você acreditar que você vai cair junto com os 10.000 ou junto com os 1.000, você vai cair. Cai. Então, convicção, acredite, creia, permaneça, se estabeleça na verdade bíblica, não acredite em fake news. Abra sua Bíblia, porque lá estão as notícias a respeito da sua vida. Na palavra está contido tudo que você é, e você é mais do que vencedor em Cristo, porque Ele já venceu por você. Você é uma joia rara, você é uma preciosidade, você é especial, você é filho. Amém. Em nome de Jesus, e nada vai te derrubar. É isso. É isso. Amém? Amém. Deus abençoe. Que bom que você ficou conosco até o final. Não esqueça de ativar aí o sininho da notificação, se inscrever no canal. E se você gostou desse podcast, dessa mensagem, manda para um amigo, manda para alguém, recomenda, né? Passa aí no WhatsApp esse podcast para alguém, fala, assiste aí, Deus vai falar com você, tá bom? Você vai estar propagando o evangelho, é uma maneira de você evangelizar, de falar da palavra. Deus abençoe, fique na paz. Amém.